Shalom, meus irmãos, a paz e a graça, que Deus esteja contigo nesse momento, te dando força, te fortalecendo. Nesse momento nós vamos estar, eu vou estar trazendo uma palavra sobre o segredo da ausência de medo. Vou te falar um pouco sobre o medo e como você vencê-lo em nome de Jesus. E também vamos estar ouvindo o louvor com a nossa irmã Ketenia de Oliveira, da igreja do apóstolo Reginaldo Roli. Amém? Eu já queria pedir que você se inscrevesse no canal, que você deixasse seu like e que você possa estar conosco até o final, aí em nome de Jesus. Filho, saiba que não foi em vão todo esse sofrimento, toda essa situação é só uma questão de tempo. Eu estou trabalhando, estou te preparando para o melhor que está por vir. Não foi por acaso que tudo aconteceu, pois só eu tenho a chave que abre e fecha. Eu sou o teu Deus, e até mesmo no não sou eu trabalhando para o teu bem, pois a minha vontade é boa, perfeita, agradável também. Não foi por acaso que tudo aconteceu, é que todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração, pois eu tenho o melhor pra você em minhas mãos. Bota seu nome no lugar pra profetizar. Filho, saiba que não foi em vão todo esse sofrimento, toda essa situação é só uma questão de tempo. Eu estou trabalhando, estou te preparando para o melhor que está por vir. Não foi por acaso que tudo aconteceu, pois só eu tenho a chave que abre e fecha. Eu sou o teu Deus, e até mesmo no não sou eu trabalhando para o teu bem, pois a minha vontade é boa, perfeita, agradável também. Não foi por acaso que tudo aconteceu, pois só eu tenho a chave que abre e fecha. Eu sou o teu Deus, pois minha vida é tranquilo, descansa agora o teu coração, pois eu tenho o melhor pra você. Pai do Senhor, meus amados, meus queridos, meus amigos, a paz para todos os irmãos. Graças a Deus por essa rica oportunidade de poder estar compartilhando com você a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, irmãos. A palavra de Deus é maravilhosa, ela tem que ser compartilhada, ela não pode ser guardada, ela tem que ser compartilhada. Mas para isso você precisa saber o que você está falando, precisa saber o que você está dizendo. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nesse momento. Quero falar sobre o medo. Quantas pessoas o medo? Quem não tem medo, né? Eu acredito que a maioria, todos têm medo. Mas a coragem, ela precisa sobrepujar ou estar acima do medo. Você precisa ter coragem. Coragem. Então eu vou estar trazendo uma palavra aqui, eu vou tomar como base a história de Gideão. História de Gideão e o versículo 6, capítulo 6, versículo 16 do livro de Gideão. Peço que você me acompanhe aí
em nome de Jesus. Que diz: tornou-lhe o Senhor, eu serei contigo, e tu ferirás os medianitas como a um só homem. E tu ferirás os medianitas como a um só homem, porque eu serei contigo. Para quem não conhece a história de Gideão, Gideão foi chamado um período em que o povo de Israel havia transgredido, havia se afastado do Senhor, feito o que era mal perante o Senhor, e por causa disso foram feitos escravos. Eles foram escravizados por conta da situação. Quando Israel, irmãos, eles estavam na presença de Deus, quando eles estavam fazendo o que era certo, quando eles estavam deixando Deus agir na vida deles, eles iam vencendo batalhas e mais batalhas, porque eles estavam na presença do Senhor. Mas o que eu vejo aqui é que Gideão foi levantado nesse tempo, e os midianitas, os amalequitas, eles vinham e colhiam todo o fruto, toda a riqueza, todo o ouro, todos os animais, os animais que iam nascendo. A Bíblia vai dizer que eles vinham como que gafanhotos, e colhiam todo o fruto, toda a riqueza que eles plantavam. Eles não tinham o direito de colher, porque os inimigos vinham e colhiam tudo que era deles. Nesse quadro surge Gideão. Enquanto muitos estavam se acovardando e se escondendo por conta daquela situação, Gideão estava lá malhando o trigo. Estava no lagar malhando o trigo, é assim que a Bíblia nos diz. Então o que acontece é que Deus chama Gideão num cenário desse, onde muitos estavam se acovardando, se amedrontando, se escondendo. E Gideão, no chamado de Gideão, Deus vem e lhe dá essa palavra. O que chama a atenção é que enquanto muitos estavam se escondendo, Gideão estava lá malhando o trigo. Enquanto muitos estavam se escondendo, Gideão estava lá malhando o trigo. Porque Gideão, e o Senhor chega para Gideão e disse: varão valoroso. Gideão disse: se o Senhor é comigo, porque nos sobreveio tudo isso. Então, eu quero falar sobre o medo. A gente sabe que o medo, que muitos têm medo, O rico tem medo de ficar pobre. Pobre tem medo de não ter como sustentar a sua família. O oprimido tem medo de altura, tem medo do escuro, tem medo de elevador, tem medo de não vencer etapas escolares. O medo predomina na vida das pessoas. O doente, o que tem saúde, tem medo de ficar doente. O doente tem medo de morrer. O religioso tem medo de ir para o inferno. E assim o medo vai tomando conta da vida das pessoas. O traidor, ele tem medo de ser descoberto. O malfeitor tem medo de ser preso. Então existe o medo na vida das pessoas. A gente pode ver que até na Bíblia Sagrada, uns têm mais, outros têm menos medo, mas a gente pode ver até na Bíblia Sagrada que fala do medo na vida dos homens de Deus, como Abraão, que teve medo de morrer por conta da sua esposa, porque ele não queria revelar que ela era a sua esposa e teve que inventar uma mentira, o medo de morrer. A gente vê na história de Isaac também, que Jacó foi perseguido pelo seu irmão e ele teve que se esconder do seu irmão com medo de que o seu irmão o encontrasse e o matasse. A gente vê Moisés que, após ter matado um egípcio, ele fugiu com medo do faraó. Então a gente vê que o medo, até na vida dos homens de Deus, como Moisés, como Abraão, como Jacó, como
né? Como Davi também, que enfrentou Golias, mas escondeu-se com medo do seu filho Absalão. O grande profeta Elias, ele também teve medo, né? Desafiou 850 profetas de Baal, 450 profetas de Baal, mas se escondeu com a ameaça de Jezabel. Então, o medo. E Elias escolheu a caverna, foi para a caverna, né? O único em toda a história da humanidade, o único que não teve medo foi Jesus, que não esboçou nenhuma reação, mesmo indo para a cruz, enfrentando opositores, né? Enfrentando opositores, porque existem opositores, mas Jesus não teve medo. Por quê? Porque ele sempre estava cheio do Espírito Santo. E esse é o grande segredo da ausência de medo. Esse é o grande segredo da ausência de medo. Estar cheio do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que quando você está 100% com a sua mente ocupada com as coisas de Deus, o Espírito de Deus, ele habita em você e remove todo o medo. A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 4, e o versículo que eu não me lembro, mas vou estar deixando aí a referência para você, que o amor lança fora todo medo, né? Pois aquele que teme não é perfeito em amor. Então o medo existe na vida das pessoas. E eu quero te dizer que a única maneira de você vencer o medo é através da sua fé, através de você vencer o medo, é a presença de Deus na tua vida. É você estar cheio do Espírito Santo na tua vida. Então Gideão, você veja que Deus fez uma promessa a Gideão. E a promessa que Deus fez a Gideão foi que Gideão iria, porque eu serei contigo, tu ferirás os midianitas como a um só homem. Nós podemos ver também que Gideão teve medo de destruir o altar de Baal do seu pai, o altar do seu pai. Ele teve medo de destruir durante o dia e teve que ir à noite lá para destruir. Então, Gideão, aqui Deus vem dizendo, porque eu sou contigo, tu ferirás os midianitas como a um só homem. E os midianitas, o número de midianitas era grande. Os inimigos, a numeração de inimigos era grande. Mas a força, a graça e o poder que Deus daria a Gideão, o poder que Deus dá a você para vencer as suas lutas, os seus desafios, seus inimigos, seus adversários é grande. Deus é quem te capacita. Você vai ver que Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Deus se revelou com 7 nomes redentores no Antigo Testamento. E a gente vê que ele se revelou como Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shammah, né? Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. E o que me chama a atenção é que ele se revelou como Jeová Shammah, aquele que está sempre presente. E Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então o Senhor fez uma promessa para os seus discípulos que é válida, não só para eles, mas para todos nós. Ele diz, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não te queimará. Então você veja que o que remove o medo nas nossas vidas é a presença de Deus. É a presença de Deus que remove o medo. Por isso que Davi disse, não temerei, ainda que um exército se ponha contra mim. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então a única maneira de você, por isso que a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que o Senhor não nos tem dado o espírito de covardia ou de temor, mas o espírito de ousadia, de coragem e de moderação. Louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa. Eu creio que Deus está falando contigo nesse momento. Então, se encha do Espírito Santo. Busca a presença de Deus para a tua vida, para que você possa
vencer o medo, vencer os desafios, vencer as barreiras que vão se colocar no teu caminho para querer te travar, querer te parar, querer fazer com que você não acredite, não confie nos teus sonhos, nos teus projetos. Seja forte. E a presença de Deus vai remover da tua vida todo medo.